bênçãos, curas, tantas coisas, gente. Tantas coisas o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor fará nas nossas vidas, se nós andarmos segundo os seus estatutos. Lembra que ele dizia para Josué? Anda lá no meu estatuto lá, e vocês vão ver. Aleluia. De acordo com o povo, deveria se achegar a ele e adorá-lo. No entanto, ao longo da história, vemos o ser humano rejeitando a Deus e a sua palavra, prostrado, conflito, confiando em seus ídolos, como nós, tão pecadores, conseguiremos adorá-lo. É o que a gente via com aquele povo. Atravessou o deserto. Moisés sobe para pegar a tábua dos mandamentos. Qual é a primeira coisa que o povo faz? Ídolos, festa da carne, sacrifícios. Esqueceu que alguns instantes atrás Deus havia abrido o mar vermelho para eles atravessarem. Havia esquecido que Deus conduziu o povo no deserto para escapar de Faraó, fazendo com que eles viajassem dia e noite, de dia pondo uma coluna de nuvem, à noite pondo uma coluna de fogo para que iluminasse o caminho, para que eles prosseguissem, e logo em seguida eles se prostram. O povo é assim, irmãos. Nós somos assim. Nós temos que ter o cuidado para não cair no engodo desse. O grande problema do homem são os nossos olhos, porque a gente vê, a gente deseja, a gente quer, a gente cobiça, e a concupiscência dos nossos olhos é que nos leva a este pecado, porque quando nós geramos esse pecado, a morte entra. Nós nos distanciamos de Deus, porque a janela da nossa alma são os nossos olhos. Então a gente tem que estar muito atento acerca disso. Após muitos anos, Ele nos envia Jesus para a propiciação pelos nossos pecados, tornando-nos agradáveis a Deus, quando derramou o seu sangue na cruz. Hoje, nós vivemos aí a sexta dispensação. O que é dispensação? Dispensação são forma de Deus tratar com o homem. Começamos na dispensação da inocência, depois veio lá os juízes, veio os reis, veio os profetas, todo mundo pisou na bola, todo mundo errou. A lei precisava ser concluída para que um novo processo entrasse. Jesus veio, sendo filho de Deus, em forma de homem, cumpre a lei é quebrada, o véu é rasgado de cima a baixo, e você tem acesso novamente a Ele através da graça. O que é graça? Favor imerecido. Quem merece? Aquele cara não merece não, aquela também não podemos falar isso. Quem somos nós? A graça é um favor imerecido, porque o Senhor, o salmista diz que Ele é aquele que prescruta o nosso coração. Ele vai lá no seu interior, Ele vai lá dentro de você e sabe o que você tem pensado, sabe o que você tem planejado, sabe o que você tem colocado diante dEle. E é isso que vai abrir ou vai fechar a porta do céu para nós. Como está o nosso coração? Porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, vacilão de montão. Botou Urias para morrer de frente de batalha, pegou a mulher de Urias e fez um monte de coisa errada. Mas Davi era um cara que tinha um coração adorador. Ele parava e refletia no que fazia, havia grande arrependimento. E quando vinham as consequências, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Quando essa consequência vinha, ele não mandava descontar. Davi, corre, chama o exército, nós vamos pegar teu filho, Absalão quer tomar teu lugar, ele quer tomar o teu reino. Ninguém toca no meu filho. Tudo isso que está acontecendo é por causa do meu pecado. Mas Davi, Absalão colocou uma cabana no meio da cidade e deitou com todas as suas concubinas. Ele reconhecia que tudo aquilo era consequência, porque o profeta lá atrás falou: olha, a espada
não sairá da sua casa. Então ele não imputava nada a ninguém, ele reconhecia o que vinha acontecendo sobre a sua vida. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da graça. Ser destituído, irmãos, é a condição total de separação. O pecado nos destitui da presença de Deus. Por isso nós precisamos fugir dele. Nós precisamos nos dar ao Senhor em adoração. Nós precisamos nos dar ao Senhor em sacrifício. O salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23, Jesus é a própria oferta de adoração que restaura a comunhão com o Pai. A morte dele, o derramamento do sangue dele, é a porta para nos reconciliar novamente com o Pai. E nós precisamos ter consciência disso. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não podemos adorar a Deus a parte de Jesus, pois sem Ele nós não temos nada. Eu não posso achar que Deus é bonzinho, eu não posso achar que vou me aproximar de Deus se eu não receber Jesus como Senhor da minha vida. Porque reconhecer que Jesus é Senhor da minha vida é um trabalho do Espírito que Ele deixou aqui. E esse é que toca nos seus corações aí agora. É esse Espírito que Ele faz entender que a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca dEle falando conosco. É esse Espírito que nos faz entender. Então o Espírito vai a Jesus, que está à destra do Pai, e diz, Pai, Ele está seguindo, Ele está obedecendo os mandamentos. E Jesus se coloca como teu advogado. E o sangue dele, vertido na cruz, te proporciona vida nova ao lado do Senhor. Nós temos acesso, livre acesso a estar novamente com o Pai. Então precisamos entender isso. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso entender o que Jesus espera de mim, o que Ele quer de mim. Será que Jesus espera que eu apenas não falte um culto? Quantos vão ser naquele dia que vão dizer assim, Senhor, eu fui crente lá há 30 anos, nunca faltei um culto. Mas tinha um péssimo testemunho no trabalho, péssimo testemunho em casa, um péssimo testemunho na vizinhança. Esse aí vai ouvir o que dele? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nós precisamos vencer isso, irmãos. Eu já falei isso aqui uma vez, nós precisamos ser sermos unânime. Nós temos o nosso líder, o nosso pastor, nós temos que estar com ele, apoiá-lo em tudo, estar junto com ele em tudo. Nós precisamos ser um só. São várias cabeças pensantes, são várias pessoas que vieram de vários lugares, que tiveram vários ensinamentos, tiveram vários ensinos dos seus pais, várias educações, mas quando nós nos juntamos, a nossa meta tem que ser Cristo.